Normalmente, filme de ficção científica, a gente fica olhando e fala: ai, nossa, viagem, navinha, viagem espacial, lutinha, tiro de neon, nossa, sabre de luz. Nossa, como ele consegue fazer uma coisa absurda, porque ele tem um poder absurdo que a gente faz nenhuma ideia de onde veio. Sabe, normalmente ficção científica tem um pouco disso, mas vocês sabem que a ficção científica não é sobre isso. Ficção científica é metáfora. E quando eu quero dizer metáfora, significa que o filme está querendo dizer não é a lutinha, não é o tirinho, não é a bomba, não é a explosão. É simplesmente uma outra coisa. E não poderia ser diferente com o filme que a gente vai falar hoje, que é Duna. Mas a gente chega lá. Quando você filma ou tira foto, você com certeza já parou para pensar ou mesmo testar o melhor ângulo, luz e aquele carão. Ou seja, assim como toda e qualquer imagem, a construção dela está muito além de um simples clique. Seja no vídeo do aplicativo ou no filme que a gente assiste, existe mais do que a imagem em si. Existem escolhas por detrás delas. Eu sou um Lucas qualquer e adentre a mais um episódio deste podcast. Não é só a gente que fala, a imagem fala. Episódio 3. Duna. Bem-vinda, pessoa ou pessoas, a mais este podcast qualquer. Com uma fala qualquer, uma música qualquer e um apresentador qualquer. No caso, eu, um Lucas qualquer. Pra ser sincero, nem era pra eu estar vindo aqui falar desse filme. Tá longe de um dia eu ter pensado em falar sobre. Pra mim, esse era um filme tão qualquer coisa, tão mais um filminho de novela espacial, sabe? Olha, e nem vem dizer que não é, porque tem até personagem descobrindo a sua árvore genealógica nos 45 do segundo tempo. No meio de uma guerra, decidiram simplesmente fazer um teste de DNA. Não é esse o ponto aqui. O ponto é porque, então, se eu achava um filme tão qualquer coisa, Duna, porque eu vim aqui querer falar sobre esse filme. O ponto, pra mim, foi que, primeiro, o filme não é ruim. Eu não tô falando que ele é ruim. É só o que eu espero ver de um filme com um orçamento quase bilionário fazendo ficção científica. Mas vamos combinar que, assim, tá difícil isso hoje já. Fazer um filme decente que cumpre o que promete. Mas o segundo ponto, e talvez o mais importante, foi que eu vi esse filme com meus pais. E ao final do filme eles simplesmente viram e me falam o seguinte: ah, agora a gente tá esperando ainda o terceiro. Eu viro e falo: mas não vai ter o terceiro filme. Terceiro filme? Não vai ter terceiro filme. E eles, indignados, continuaram insistindo comigo que ia ter um terceiro filme. Aí eu fiz o método científico mais contemporâneo de todos e dei um Google e li pra eles a primeira coisa que me apareceu. Villeneuve, o diretor do filme, das duas partes do Duna, no caso, reitera que Duna Messias não será um Duna parte 3. E aí eles ficaram chateados. Mas o ponto que, pra mim, além de saber um pouco da história geral do universo Duna, é que eu já tinha entendido isso pelo filme, que o filme tinha encerrado, e eles ficaram me contra-argumentando, dizendo o contrário, que o filme tinha um final aberto. É como eu sempre digo, as imagens falam, e o filme fecha muito bem. Ele se fecha muito bem nas suas duas partes. Pra quem não tá entendendo nada, e eu não te julgo, porque entrar no universo de Duna é pedir pra ficar realmente confuso. Eu, no meu caso bem particular, eu desisti de tentar entender ou mesmo ler os livros do universo de Duna quando eu descobri que tem um personagem que é um imperador meio homem e meio verme. Que porra é essa? Meio homem, meio verme? O alien versão minhoca que explode barriga virou imperador agora? Pra que isso? Duna foi escrito pelo estadunidense Frank Herbert. Duna se tornou uma obra muito importante na literatura de fantasia e ficção científica. Com isso, o Frank Herbert, ele escreveu mais livros. Quem diria que ele escreveu mais livros de uma coisa que fez sucesso, né? E isso ampliou o universo de Duna entre 1969 e 1985. Olha, eu tentei fazer a linha vestibulando e olhar resenha na internet desse universo pra ver se valia a pena ler, né? E, gente, se você achou o universo de Game of Thrones difícil, é que você não conheceu o Duna,
que, como eu já disse, tem até verme humano imperador. Mas teve gente que achou que seria uma ótima ideia fazer uma adaptação do primeiro livro para um filme. Temos então uma versão em 1984, dirigida por David Lynch, e agora uma versão em 2 partes, em 2022 e 2023, de Denis Villeneuve, o mesmo que fez A Chegada e Blade Runner 2048. Aqui eu só vou falar do Duna de Villeneuve, que, embora seja feito em 2 partes, ele consegue ser uma obra coesa. É que não fazem mais gente que dirige, que tem essa coragem de fazer um filme de 5 horas, sabe? Esse mundo tá perdido. Antigamente que era melhor mesmo, sabe? Você ia lá, assistia um filme de 5 horas, saía com a bunda parecendo um hambúrguer na chapa e os olhos tão ressecados que nem cabelo de adolescente, sabe? Que usa chapinha. Não, brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Scorsese fez Assassino da Lua das Flores lá, com 3 horas e meia, eu já fiquei com preguiça de assistir. Mas, segundo ele, é o cinema dele que é cinema de verdade. Então, por isso, por Duna ser muito coeso, eu vou tratar ele aqui como um filme só, mesmo que toda a minha análise esteja mais calcada na segunda parte. Bom, vamos então para a sinopse do filme. Sinopse. Paul Atreides é um jovem brilhante, dono de um destino além de sua compreensão. Ele deve viajar para Arrakis, o planeta mais perigoso do universo, para garantir o futuro de seu povo. Após sobreviver à tentativa de assassinato por parte do Imperador, Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen, o povo de Arrakis, enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Ou seja, Duna conta a história de um homem branco, da dita civilização, que vai para um ambiente exótico, aprende com os nativos como viver naquele ambiente diferente e depois se utiliza desses conhecimentos para usufruto próprio em busca de poder e riqueza. Não sei vocês, mas eu acho que eu já ouvi falar disso antes. Vocês não? A partir daqui, esse episódio vai ter spoilers. Spoilers. Dá pra falar que essa história é spoiler? Enfim. Spoilers. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que esse filme tem 2 pontos de vista. 2 pontos narrativos que nos contam essa história. Posso dizer que é a mistura de 2 narradores, por assim dizer. 2 personagens que olham para o mundo e nos fazem compreendê-lo a partir de seus olhares. No caso, essas 2 personagens são Paul Atreides, príncipe de Caladan, e Chani, uma Fremen, habitante comum do planeta Arrakis. Já começa aí que são 2 personagens muito diferentes, uma vez que Caladan pertence à estrutura política, como uma família real associada ao império desse universo de Duna, enquanto os Fremen são um povo livre, com uma estrutura política mais horizontal, não associada a esse tal império. Muito pelo contrário, os Fremen são constantemente roubados pelo império. O planeta Arrakis é explorado constantemente pelo império para aquisição da especiaria, algo valiosíssimo para todos os planetas do império. Inclusive, o filme começa com uma narração de Chani explicando esse contexto de exploração, com imagens da guerra e da violência que Arrakis passa. E essa fala diz o seguinte: Meu planeta Arrakis é tão lindo quando o sol se põe, rolando pelas areias. Dá pra ver a especiaria no ar. Ao cair da noite, as colheitadeiras pousam. Os estrangeiros correm contra o tempo para evitar o calor do dia. Devastam nossas terras diante de nossos olhos. A crueldade com o meu povo é tudo que eu conheço. Nossos guerreiros não conseguirão livrar Arrakis dos Harkonnen. Mas um dia, por decreto imperial, eles foram embora. Por que o imperador escolheu esse caminho? E quem serão nossos próximos opressores? E imediatamente, depois dessa fala da Chani, corta pro Paul Atreides, acordando pleno, em paz na sua cama, quase uma princesa com passarinhos arrumando sua cama. Essa montagem não é à toa. Ela tá querendo dizer logo de cara, e na sua cara, que o próximo explorador vai ser o Paul. Mais do que simplesmente a casa Atreides ser a nova responsável por explorar as especiarias, como descobrimos no primeiro ato da primeira parte, ao longo do filme descobriremos que Paul
individualmente será um novo explorador, no pior sentido da palavra. Lembrando, tudo isso no filme de Villeneuve. Não sei como está escrito no livro, e a versão dos anos 80 constrói a história de um jeito diferente, permitindo outras maneiras de olhar para essa mesma história. Outros discursos nesse filme foram criados. O filme é complexo e para mim Villeneuve e sua equipe fizeram um bom trabalho de adaptação, colocando diversos detalhes e contradições que enriquecem o filme. Mas aqui, nesse episódio, eu vou focar em argumentar sobre a minha teoria que o filme se fecha muito bem nessa exata medida de contar a história de um branco que se torna explorador. E para isso, eu vou deixar de lado elementos importantes do filme, uma vez que eles levam para outros caminhos e outras discussões que são tão interessantes quanto, como por exemplo, a das religiosidades do filme e o poder da fé. Bom, então, se o filme constrói com Poe a visão do branco, do explorador, do ser que veio de fora e tem de aprender a conviver em um outro contexto, Shani é a visão contrária. É a visão do povo nativo, de quem é explorado e luta por sua liberdade, de quem vê sua cultura sendo invadida e devastada pela ganância de um império a quem nem lhes tomam como seu. Que nem o espectador, Poe é a figura que aprende sobre aquele mundo, sobre Arrakis, mas não com uma visão livre de preconceitos, de estigmatizações. Porque aquele povo que ele está vendo e aquele mundo que ele está vendo, em um primeiro momento, ele havia conhecido pelos livros, e somente pelos livros. Isso é muito bem demonstrado pela cena, pela ação, na primeira prova que Poe tem que fazer para tentar se tornar um guerreiro Fremen. É o que ele também vai ter em sua fala respondendo a Shani, que decide segui-lo. Seu passo da areia parece um lagarto bêbado. Tô indo muito bem até agora. Nem tá no território dos vermes ainda. Tem que quebrar o seu ritmo. Interessante, nos bibliofilmes que eu estudei, os antropologistas diziam que o passo de areia correto tem que ser... Deixa pra lá. Continua. Poe, no seu interior, acredita saber mais que os Fremen. Um povo considerado menor, considerado uma subcategoria, que, como a gente entende dentro da própria história, ele nem tá dentro da hegemonia estabelecida, ele não tá dentro do império. E por mais que o Poe Atreides lute por entender o conhecimento dos Fremen e legitimar a luta deles, ele ainda é um homem explorador, de família nobre e real, que foi por toda a vida ensinado que ser líder é seu papel de direito. A gente ainda tá falando de Duna? Eu acho engraçado, quando eu escrevi o roteiro desse podcast, desse episódio, ainda não tinha reverberado tanto assim o filme da Emília Pérez. Quando as pessoas começaram a assistir Emília Pérez, começou a entrar uma discussão muito grande de, porra, que filme é esse? Por que estão falando do México? Sendo que quem produziu o filme são franceses, o diretor é francês, com duas atrizes do Star System hollywoodiano. Não faz sentido eles falarem sobre o México e sobre o cartel mexicano. E sabe o que é doido? Os franceses, os estadunidenses, eles sempre podem falar sobre tudo. Eles são os exploradores. Eles podem tomar a palavra, eles podem ter o conhecimento. Nós que somos do terceiro mundo, não. E é muito engraçado quando a gente briga falando de lugar de fala, que a gente briga entre a gente. Quem realmente detém o poder e detém os lugares de fala, de fato, estão um pouco se fudendo pro que a gente tá falando. Eles estão um pouco se fudendo pra legitimação de uma voz, pra legitimação de uma cultura. Eles vão falar o que eles acham da cultura e isso é a verdade. E eles não vão nem um pouco se preocupar em tentar aprofundar a discussão. Abre aspas, é como se tivessem elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a sub-humanidade. Fecha aspas. Isso quem escreveu foi Ailton Krenak, escritor e liderança indígena, logo no seu texto de início de Não se come dinheiro, do seu livro A Vida Não é Útil. Posteriormente, no texto do mesmo livro, O Amanhã Não Está à Venda, ele comenta um pouco mais sobre esse processo da visão sobre o que é a humanidade. Até o começo do século XX,
O mundo do trabalho e da produção se dava com ferramentas e meios que não tinham a potência de exaurir os recursos da Terra como hoje. Desse tempo para cá, sobraram poucas humanidades espalhadas pelo planeta nessas condições de quase humanos. Como o mundo é todo desigual, acabou ficando gente de fora desse balaio civilizatório, pessoas que não estão engajadas no consumo planetário. Não se tornaram consumidoras no sentido de clientela. Eventualmente, consomem alguma coisa no mundo industrial, mas não são dependentes disso para continuar existindo. Veja bem, o que ele está dizendo aqui é sobre pessoas fora desse status quo, fora desse mundo capitalista que só enxerga o indivíduo como ser que consome, como pessoa cliente, pessoa dataficada, um mero número na tabela do Excel de grandes empresas que querem ver seu lucro crescer cada vez mais. Isso, lembrando, nesse mundo, no mundo em que vivemos. Vamos especificar ainda mais, falar mais desse mundinho que tem como seu grande deus o dinheiro. Nele, grandes empresas multinacionais que têm sua sede nos Estados Unidos forçam as pessoas do terceiro mundo, no nosso caso o Brasil, a ralar igual filha da puta para que o lucro vá direto para a mão deles e nada mais reste no nosso território. Seja por um valor simbólico, como o dinheiro, ou como elementos materiais, como agricultura e pecuária, que destroem cada vez mais os recursos hídricos e da terra do nosso território, que comumente chamamos de Brasil. Quando Krenak escreve sobre, abre aspas, pessoas que não estão engajadas no consumo planetário, fecha aspas, ele está apontando na nossa cara ocidental capitalista consumista, que não somos o suprassumo, nós não somos o ápice da vida. Muito menos a única forma de viver e ter uma perspectiva, um olhar sobre o mundo. Somos mais uma, não a única, e muito menos a mais saudável. Que, né? Um beijão aí pro aquecimento global. E tudo que a gente faz, essa ideia de vida útil, da vida para ganhar dinheiro e conseguir consumir e sobreviver, não é natural. Essas pessoas, como o Krenak, que estão fora desse sistema, demonstram muito bem isso pra gente, que não é necessário isso para sobreviver. Ou melhor, é possível se viver sem pensar na ótica útil de se sobreviver. Mas aí vocês, pessoas, devem estar entendendo nada, né? Cadê Duna? Cadê o filme? Era pra eu estar falando do filme de navinha, de lutinha espacial em outro planeta, não é mesmo? Mas eu tô falando sobre isso. É exatamente sobre isso. Essa é a coisa linda da ficção científica, que nem eu falei no começo. É também sobre isso que Duna fala. É dentre muitas coisas sobre isso. Falar sobre um outro planeta, sobre um outro povo, sobre uma especiaria mágica e tecnologias específicas e incríveis para captar toda a água e sobreviver num planeta desértico, são metáforas para falar de nós, da humanidade, das relações interculturais, políticas e interpessoais. O que Duna nesse aspecto que trago aqui e está comentando é sobre o processo de colonização e exploração. Lembrando que a colonização não é algo do passado, dos portugueses com os povos indígenas que aqui viviam, não. Os processos de colonização só se alteram. Ou você acha que as multinacionais que falei agora há pouco vieram para cá naturalmente? Claro que não. É por todo um processo histórico que fez com que os Estados Unidos se tornassem, para além de uma potência econômica e militar, o centro cultural para toda a América Latina, destruindo toda a tentativa de industrialização cultural, por exemplo. Ou você acha que é realmente natural você gostar tanto assim de filme da Marvel, que invade todas as salas de cinema? E os Estados Unidos, que fala tanto de liberdade econômica, de escolha de produto e tudo mais, que escolha que ele tá dando? Quantos filmes brasileiros passam nas salas de cinema? Poucos, não é mesmo? E olha que eu tô falando só sobre a ótica da industrialização do cinema, um ponto muito específico. Tendo dito tudo isso, eu tô fazendo o que eu disse que não ia fazer com esse podcast, que era só focar na história, na parte fabular do filme. O podcast é para falar sobre como o filme e suas técnicas audiovisuais me contam coisas, ou como sempre digo, como as imagens falam por si só. Lembrando que tudo isso começou, toda essa minha pira de querer fazer esse episódio sobre Duna, a partir da conversa que eu tive com meus pais. Lembrando, eles, meus pais, acharam que o filme não se fechava. E pra mim, o filme termina perfeitamente,
com um final que me diz tudo o que eu preciso para entender como um encerramento de ciclo. Lógico que você pode falar que vai ter mais história depois, como a base de toda Hollywood de contar mais histórias depois, ou se você já não tem mais ideia para onde ir, aquela piração, você pode continuar para trás, você pode voltar para o passado, assim como Game of Thrones fez. Você acha que eu queria ver o reinado de quem fica com o trono lá? Eu não, grande merda de final, eu que não queria continuar vendo uma história daquela. E sabendo disso, que não só eu, mas metade do mundo, ou seja, todo o público de Game of Thrones tinha odiado o final, a HBO decidiu voltar no passado da história e contar mais dos Targaryen. Aí dá pra voltar ainda mais pro passado e contar as histórias da conquista dos Targaryen ao Westeros. Aí dá pra contar em outra série o começo da família Targaryen Essos. E por aí vai. É só ter um pouco de imaginação e referência para continuar infinitamente a ordenhar a vaquinha de uma franquia de sucesso. Então, o que define um final, se podemos continuar infinitamente a contar uma história? O final clássico, fechado, comum, é aquele que encerra um arco, uma ideia colocada lá no primeiro ato, que se fecha no terceiro ato. No caso de Duna, o arco é construído para demonstrar se Paul Atreides conseguirá ser o líder que está sendo treinado para ser, ou não, uma vez que ele não quer tal status. Ao final, após o garoto se tornar adulto, após passar por todos os traumas, como a morte do pai e do melhor amigo, e por todas as provações, como beber o suco de verme no deserto, ele fecha o ciclo, demonstrando que sim, que ele não é somente mais um líder, mas o líder, desbancando até mesmo o Imperador Supremo Galáctico. E aí que tá. A penúltima cena do filme é exatamente essa de Paul destronar o Imperador e se tornar ele mesmo a grande figura política do Império, dizendo que sua luta seria por Arrakis e pelos Fremen. Mas aí que eu acho genial. Villeneuve não fecha o filme assim, como Lynch fez na versão dos anos 80. Villeneuve fecha com um plano belíssimo de Shani. Shani essa que, ao ver Paul se tornando aquilo que ele mesmo tinha dito para ela que não queria se tornar, ao ver isso, a negação do que ele mesmo tinha prometido, ela o deixa. Ela vai embora deixando ele lá sozinho. A última cena mostra a Shani decepcionada, olhando para ela em câmera, como se ainda olhasse sem acreditar em Paul, se nomeando em um novo líder galáctico. Em seu olhar tem raiva, decepção e tem revolta também. É perfeito. Inclusive a Zendaya, a atriz que faz a Shani nesse filme, arrebenta ao colocar toda essa emoção na sua atuação nessa cena, especificamente. Esse olhar é muito bem construído, maravilhoso. Ou seja, Villeneuve, com uma cena curta a mais, na montagem, na direção e na filmagem, consegue fechar o filme de uma forma melhor do que poderia ser esperado. E isso que me ganhou, pois traz uma outra visão para além de Paul e dá ainda mais profundidade à discussão sobre um padrão de história, um modelo velho e muito utilizado até hoje do branco salvador. O mito, por assim dizer, do branco salvador é meio que um padrão em todo o cinema hollywoodiano. E não só em um gênero, mas em vários gêneros, em vários filmes, em vários momentos da história. Nele, um personagem branco resgata personagens racializados de situações infelizes, muitas vezes ganhando um insight ou introspecção. Paul Atreides usa do misticismo e de conhecimentos próprios para conquistar a confiança do povo de Arrakis, ganhando esse tal insight, e tira, entre muitas aspas, os personagens racializados, os Fremen, da situação de exploração que eles viviam. Ou seja, Duna é um filme que tem em sua estrutura o mito do branco salvador. O problema disso, do branco salvador, está atrelado mais à imagem do branco, em demonstrar uma suposta benevolência e humildade que esse branco tem, ao invés de combater e mostrar os problemas reais de quem ele supostamente está desejando salvar. No caso de Duna, Paul, após beber o suco do verme, começa a se preocupar mais consigo mesmo em sua posição social dentro do planeta Arrakis e de como pegaria o lugar do imperador do que cumprir a palavra que tinha dito até então
de que não queria se tornar um líder e deixar o próprio povo de Arrakis, os Fremen, se tornar os líderes do próprio planeta. Por isso, inclusive, o tapa bem dado da Shani em Poe quando ele acorda de sua quase morte. Porque, no fundo, Shani percebe que Poe havia mudado e não seguiria mais sua palavra que tinha dito anteriormente. Eu só tô aqui. Você tá bem? Sim, Tenho certeza. graças a você. Isso, lembrando que Poe Atreides tem uma visão que demonstra todas as mortes que ele causará se entrar em guerra com o Império. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, ele decide ao final se tornar esse grande líder que queriam que ele fosse. E adicionando tudo isso, é por isso que o filme fechar com a Shani indo embora, decepcionada com Poe, é perfeito. O filme fecha muito bem dentro desse arco do Poe Atreides e seu desenvolvimento se corromper com o intuito de poder. Mas só conseguimos ter a visão de que isso pode ser negativo devido ao contraste que a segunda voz narradora do filme, Shani, traz ao ter o seu arco de estranhamento, encantamento e decepção com Poe. Se o filme terminasse com Poe tomando poder, só seria mais um filme de Branco Salvador. Mas, nesse caso, Villeneuve decide tanto abrir o filme com Shani falando dos invasores, quanto também fecha com Shani partindo. E assim como boa parte do filme, é a partir de seu olhar que também olhamos para esse mundo ao seu redor. Um mundo que a deixou decepcionada pelas promessas não cumpridas de um nobre do Império. Ou seja, no fim tudo se fecha com o arco dos dois personagens, que também são os narradores da história, simplesmente porque existe uma montagem de causa-consequência no final. As cenas de Poe tomando poder e logo depois Shani indo embora decepcionada. Isso traz complexidade, traz a história para o mundo contemporâneo ao criticar essa visão antiquada de mundo, que é a do Branco Salvador. Coloca a metáfora bem posicionada ao entender que os colonizadores dificilmente conseguirão se inserir em uma cultura que, para eles, é considerada inferior, ou, como Krenak diz, a uma subhumanidade, as pessoas que estão fora do balaio civilizatório. Então é isso. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, @imagemfala. Também eu tô no YouTube, com os cortes lá também, como também o podcast na íntegra. E também estou no Spotify, todos com @imagemfala. Pessoa e pessoas, até mais!